Bom, vamos começar a segunda parte da nossa live. Nós vamos ter 3 partes hoje, né? Temos a meditação. Esperar o pessoal sentar. Tem interruptor para ele, não? Nós vamos ter 3 partes no nosso trabalho hoje. A primeira foi a meditação, a segunda parte vai ser o capítulo 13 com as ponderações do Vicente, que são singelas e não vai tomar muito tempo. A terceira parte é essa parte aqui, ó. O lado espiritual do passe que nós fazemos no nosso trabalho. Vocês sabem que das 6h30 até as 7 horas nós temos o passe aqui, o passe presencial. E esse passe ele foi orientado pelos espíritos que dirigem o grupo. No final de cada encontro nosso, isso não fica no ar, mas há uma exposição dos médiuns presentes sobre o que aconteceu, o que foi visto, o que foi percebido do lado espiritual do nosso encontro. E isso é registrado nesse caderno aqui, Plano Astral do Hara. E agora no dia 15 de outubro vai fazer 1 ano do nosso grupo. E aqui são registrados todos os acontecimentos, inclusive os apetrechos espirituais que são vistos, né, são descritos. E tem muita coisa aqui. Aos pouquinhos, nós vamos trazendo isso para vocês através da exposição que nós chamamos Plano Astral do Hara. Hara é o nome do nosso estúdio. Então hoje nós vamos ver esse registro datado do dia 20 de maio deste ano. Quem faz esse registro, todos aqui, coleta as informações, grava, depois passa limpo, é a Jéssica, ela está encarregada disso. E aqui no estúdio, algumas pessoas têm funções específicas, né? Por exemplo, a Janice é encarregada de receber todos os pedidos de tratamento à distância, de registrar, né? Tem a equipe de filmagem, com a Luana e a Fernanda, né? A outra Fernanda também ajuda. Os médiuns que estão presentes relatam as experiências. A Michele coordena a recepção das pessoas que chegam. Então tem várias funções aqui. Eu vou pedir para a Jéssica, pedir a ela para preparar essa exposição de hoje. Então hoje eu vou compartilhar com ela. Eu vou fazer a primeira parte, depois ela vai fazer a segunda parte. E a segunda parte é muito sujeita a dúvidas, a questões. Eu acho que vocês vão ter várias questões para colocar, não é? Porque é muito interessante, é muito palpitante até. Ok? Então, quem está gravando hoje, nós vamos fazer 3 vídeos. Terminou a primeira, começa o segundo vídeo. Tá? Então, vamos nós. Ponderações de Vicente. Vocês vão acompanhar durante o livro. O livro começa a ficar muito palpitante a partir do próximo capítulo, né? Porque aí começam as aventuras na região da Terra. O André Luiz ele vai ser preparado espiritualmente para descer para a Terra. Então vai ser aberto o campo de percepção espiritual dele. Ele vai passar por uma cirurgia
para abrir o terceiro chakra e o chakra cardíaco. Então, a partir do próximo capítulo, terminam essas ponderações e nós vamos entrar na prática, né? E que realmente é muito interessante. Esse livro é a base do conhecimento do que é a interação entre o mundo astral, espiritual, e o mundo físico. Então, quem estuda esse livro já tem uma base muito boa para entender a relação do mundo astral com o mundo físico. O próximo livro, se não me engano, é Missionários, né? Não, Obreiros? Não, Obreiros é depois. Missionários já fala muito sobre mediunidade, então aí se aprofunda mais ainda, né? E o Obreiros da Vida Eterna fala muito sobre a morte. Quem quer estudar mais profundamente a relação, desenlaces do corpo físico, é o quarto livro. Então, nesses 4 livros, nós estamos fazendo a velocidade de 1 livro e meio por ano. Então, logo, logo a gente já está no 4º livro. Não é? Então, vamos lá. Ponderações do Vicente. O Vicente começou a conversar com o André Luiz, terminou, eles saíram daquela reunião grande lá do Centro dos Mensageiros. Relata o Vicente que eles desceram, foram em direção a um roseiral imenso. Parece que a paisagem no mundo espiritual é muito linda, né? Eu imagino como deve ser difícil a pessoa sair de lá e vir para cá. Deve ser. E a gente chega aqui e não quer voltar, né? Mas, enfim, ele fala do roseiral imenso e começa a conversar com o André Luiz sobre tudo que acontece lá no nosso lar. Então, o nosso lar é uma cidade de preparação das almas para vir para cá. Para você voltar para a Terra, pelo menos não cometer os mesmos erros, né? E voltar mais forte, mais lúcido, mais bem preparado. Então, está aqui. E ele fala sobre o Ministério do Esclarecimento. Eles não estão no Ministério do Esclarecimento. Lá no nosso lar, quantos ministérios são? São 6 ministérios. Eles estão no Ministério da Comunicação. O Ministério do Esclarecimento, nós vamos ver, ele recebe as pessoas que estão lá no nosso lar, as almas, e faz uma preparação intensa para você voltar para a Terra melhor. Então ele está falando nesse momento aqui sobre as escolas que tem no Ministério do Esclarecimento, como uma universidade. E lá tem os chamados centros de preparação. Então, por exemplo, ele fala um centro de preparação da maternidade, aonde, óbvio, as mulheres frequentam um período, que não se sabe quanto tempo, 2, 3, 4, 5. Em geral, esses trabalhos demoram 10 anos. 10 anos é um tempo bom para você medir um tempo de mudança, um tempo de solidificação de um aprendizado no astral. Na Terra também, 10 anos. Isso é dito por Joana de Ângeles para Divaldo Franco. Ela só foi revelar o nome dela, ela era mentora do Divaldo, depois de 10 anos. Esperou 10 anos. Por quê? Ela justifica dizendo o seguinte: em 10 anos, ainda a pessoa pode estar motivada, estimulada, mas pode não ter ainda solidificado as suas mudanças necessárias. Depois de 10 anos, é um tempo que a pessoa é julgada responsável, ou seja, capaz de dar uma resposta ao que for solicitado. Então, como é que são esses centros de preparação? Maternidade, paternidade, ele fala dos médicos, ele fala dos administradores. Esses centros funcionam assim. Tem um livro só sobre isso. Se vocês quiserem estudar como funciona o centro, tá? Chama-se Voltei, do irmão Jacob, que foi um espírita que desencarnou, foi para o plano espiritual
E lá ele frequentou uma escola de iluminação da alma. Simples, né? Uma escola de iluminação da alma. Onde você tem esses encontros, que são os encontros como esses nossos aqui, que você estuda, você discute, você debate, e depois você vai à prática. Então, na universidade não é assim, quando você faz uma formação, não tem aula teórica, não tem aula prática. Então, no plano espiritual é a mesma coisa. O que é a aula prática? É quando você vai nas regiões umbralinas e ajuda as pessoas que estão passando por dificuldades para as quais você quer se fortalecer. Então, vamos pegar um exemplo bem singelo. O indivíduo desencarnou por questões de alcoolismo. Então ele se prepara no plano espiritual para na próxima encarnação não repetir essa experiência. Porque as tendências vêm impregnadas no corpo astral que viveu aquilo tudo. Então lá ele frequenta as reuniões, depois ele vem para a Terra e frequenta os lugares em que estão os alcoolistas. Frequenta as reuniões do ar, onde os alcoolistas são amparados. Então lá, se você for ver o lado astral de uma reunião de ar, são essas almas que estão se preparando para retornar, que estão frequentando. Então é assim que funciona isso. É assim que se certifica uma mudança em nós. Então, as mães que falharam na maternidade vão socorrer os institutos de mães. Os pais que falharam na paternidade vão ter experiências com a paternidade aqui na Terra. Esse livro, Os Mensageiros, é a experiência de André Luiz como mensageiro depois que ele fez os trabalhos teóricos lá. Então, vocês vão ver tudo que o André Luiz vai fazer como mensageiro aqui na Terra. Ele vai aplicar paz, ele vai participar de reunião doutrinária em casa espírita, ele vai na casa das pessoas participar de culto cristão no lar, de evangelho no lar, ele vai socorrer as pessoas em hospitais. Então, toda essa experiência de prática para solidificar a teoria. Os médicos, eles vão se preparar para exercer a função da medicina, colocar a parte de humanidade na medicina, a parte de cuidar do lado humano da pessoa que está doente, não só da parte científica. Então eles vão vir para os hospitais, eles vão vir para as enfermarias, enfim, vão socorrer as pessoas em casa, estou falando dos espíritos. Tá? Então essa é a parte prática da parte teórica. Aqui nos encontros teóricos, eles estudam sobre a responsabilidade da mediunidade, da medicina. Os administradores, a mesma coisa. Devem ter mais centros por lá. A gente que o André Luiz não citou aqui, mas com certeza, eu falei de um para vocês, Escola de Iluminação da Alma. Né? O aprendizado, como eu estou falando então, é nas zonas umbralinas. E tem espíritos que não conseguem vir para cá. Eles vão se desenvolver, vão assimilar essas questões lá nas zonas umbralinas. Né? Nós vamos ver no livro Obreiros da Vida Eterna, um médico chamado Butuso, que ele não conseguiu sair da zona umbralina e ir para o nosso lar. Por causa da raiva. Ele desencarnou com uma raiva muito grande, não se desvencilhou da raiva, ele não conseguia subir de plano. Então ele ficou se preparando para reencarnar numa cidade na zona umbralina, num posto de socorro. Então tem situações em que a alma não consegue sair da zona. O que é a zona umbralina? É a região que está vivendo aqui na Terra. Vocês estão vendo como isso é complexo? Não é tão simples. A gente começa a ler esses livros, acho que vai todo mundo para lá, bonitinho. Não vai. A grande maioria não vai.
O Vicente comenta o caso de um médico negligente, né, nas suas cirurgias, que ele ganhou muito dinheiro e nas cirurgias, ele, ao invés de se concentrar, de focar na cirurgia, ele estava fazendo a cirurgia. Fazer cirurgia para os médicos é como fazer um bolo em casa. Eles fazem aquilo todo dia, 3 vezes por dia. Chega um momento em que eles estão fazendo assim de uma forma muito natural, né? A maioria das cirurgias não são assim tão complexas. Quando é complexo, eles criam um foco. Mas é muito comum você ouvir falar que os médicos estão fazendo a cirurgia, contando histórias, falando disso, falando daquilo, não é verdade? É natural isso, né? Não vou dizer, não está errado. Eles estão fazendo uma coisa que eles fazem todo dia, então aquilo ficou como dirigir. Você não dirige conversando? Mas esse médico em especial, ele fazia isso de uma forma exacerbada, aumentada, né? E aconteceu de algumas vezes haver desencarnes na mão dele, as pessoas morrerem. Não porque ele falhou, mas a pessoa que morreu achou que ele falhou. E ele também, depois que a pessoa morria, ele ficava com culpa. Não, será que eu devia ter prestado mais atenção? E essa relação culpa é muito forte na alma. No fim, ele acabou ficando na região umbralina. Então, Vicente comenta sobre isso, que tinha almas que ficavam correndo atrás dele, perseguindo ele. Né? Porque depois que morreram, viram que ele foi negligente na cirurgia. Não fez a cirurgia da forma que deveria ter sido feita. Então, isso é contado para nós, para você perceber a responsabilidade de tudo que você faz. Às vezes um ato impensado teu gera um processo doloroso, né? Uma discussão, enfim, uma briga, um debate, uma cisão na família. O Vicente comenta aqui sobre o Cristo. O Cristo é o exemplo para nós de qualquer tipo de função, de papel da alma. No caso do médico, ele comenta que o Cristo, ao mesmo tempo que curava, ele transmitia amor, transmitia fé, transmitia esperança. Então ele era um médico do corpo e da alma. Ele fala sobre o Cristo nesse momento. E ele comenta também essa frase que eu achei muito legal, que o senhor trouxe. Ele diz que todo erro, ele está falando desse médico aqui, né? Todo erro traz fraqueza para a alma, porque o erro apaga a luz da alma. Isso é uma afirmação que eu achei interessante deixar aqui registrada, porque a gente erra tanto, né? Todo momento que você erra, você enfraquece a alma, porque você faz a alma ficar na penumbra, né? Quando a gente diz erro, são os erros de relacionamentos. O nosso tema hoje da meditação, que foi o sentir a vida, está relacionado com tudo isso aqui, né? Porque se você sente a vida com o coração, se você tem o teu coração pleno de mansidão, de bondade, de amorosidade, você vai errar menos. Mas se você não vigia as suas emoções e deixa o teu coração ficar perturbado pelos impactos do dia a dia, o que mais tem no dia a dia, impacto, conflito. Você quer ver o teu coração ficar abalado, é você sentar e assistir um noticiário na televisão. Com certeza você vai se levantar do sofá num estado emocional pior do que quando você chegou. Devido às insanidades que são tratadas, a forma como é tratada, né? Então, o noticiário, os jornais políticos, está tendo tanto conflito na política, tudo isso aí são informações que te abalam o campo emocional e não te ajudam a nada. Então,
se na tua casa, sentado na frente da televisão, você pode se abalar, e no ambiente de trabalho, na rua e tudo mais, tem muita também informação que pode desarmonizar. Então é difícil, é uma arte você ficar em equilíbrio durante esses momentos todos aí. Tem que meditar muito, orar muito, e vigiar muito, e ter paciência. Né? A Luana quer fazer a pergunta. É porque eu fiquei pensando nessa frase, assim, eu entendi, mas acho que seria no sentido de um erro relacionado a irresponsabilidades, né? Sim. Porque ao mesmo tempo tem a frase de que errar é humano, né? E a gente aprende com o erro também, né? Muito. Sim. Então, no sentido de que também não precisa se julgar por todos os erros, né? Porque senão a pessoa, eu não posso errar nunca, não existe perfeito, né? Sim, está perfeito o comentário. Eu acho que ele responde em seguida, assim, porque ele fala: a noção do dever bem cumprido, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. Então, o dever bem cumprido, você deu o máximo de si, mas mesmo assim errou. Digamos que ele tenha tentado ali, o fulano que não foi falado o nome, né? Digamos que ele tenha dado todo o melhor dele, toda a concentração na cirurgia, mas a pessoa Ele tem a desencarnou. consciência tranquila. Isso, aí não se abriria para a culpa, para a pessoa o perseguir. Né? Perfeito. A consciência dele é pura. Ele sabe que não criou o foco necessário. Então abriu a brecha para a culpa dele. Errar é humano, mas se você faz procurando acertar, Sim. tua consciência fica em paz. E quando a gente apaga a luz, a gente não volta a acender novamente. Então, se a gente faz uma falha e apaga a luz, a gente vai ter que fazer outras coisas para acender a luz novamente. Exatamente. Muito bom. Mais alguma questão? É bem singelo esse capítulo, não é tão assim... Na verdade ele é singelo, mas ele é complexo, porque as questões de maternidade, de paternidade, são extremamente profundas em todos nós. Extremamente profundas. Nós temos muitos machucados, muitas feridas, e os nossos pais também foram muito machucados. Na verdade, o desamor, né, se transfere de bisavô para avô, de avô para pai. É só você ver a tua história de vida. A gente vai perceber que muitas vezes que os pais da gente, que alguém poderia dizer, meu pai poderia ter sido melhor. Na verdade, ele foi um herói, porque se você for ver o pai dele, ele é um sobrevivente. Foi o melhor que ele conseguiu, né? Foi o melhor que ele conseguiu, né? Ele amou, às vezes mais do que foi amado. Quase a maior parte das vezes. Eles nos amaram mais do que foram amados. Né? Então essa história de paternidade, maternidade, exige um novo olhar, né? Um olhar de compaixão, de compreensão. Né? Antes de você fazer julgamento de pai e mãe. Ok? Bom, então nós vamos passar para a Jéssica agora. Ela vai fazer o lado espiritual do passe. Eu vou pedir para quem estiver gravando iniciar um novo vídeo.